Amar só o amigo não tem muito valor. Virtude é dar amor a quem é inimigo. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você. Quinta semana do tempo pascal, a semana do amor. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, início do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é tido pelos biblistas como aquilo que eles chamam de o núcleo duro do Evangelho, ou seja, a essência da mensagem de Jesus. Nós estamos na semana do amor, onde as leituras bíblicas, seguindo o Evangelho segundo João, os capítulos 14 e 15, vão desenvolver o tema do novo mandamento trazido por Jesus. Uma nova forma de viver o amor a Deus e ao outro. E é muito apropriado nós associarmos esse tema do amor a dois versículos do Sermão da Montanha. No capítulo 5 de Mateus, mais especificamente, os versículos 43 e 44, onde nós podemos ler: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós sabemos que é uma exigência de Jesus para seus discípulos que eles não amem apenas aqueles que os amam, não amem apenas os seus amigos, mas que estendam o seu amor para os desafetos, para os seus inimigos, por aqueles que os perseguem. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. O que é amar o inimigo? É possível amar o inimigo? Certamente, a partir do amor romântico, é impossível, porque o amor romântico trabalha com afeto, com gostar, e ninguém gosta do inimigo. O inimigo é nosso desafeto. No entanto, quando nós falamos do amor proposto por Jesus, que é o amor que ultrapassa os sentimentos e se estabelece no campo da vontade e da ação, do agir em favor do outro, aí nós percebemos que é assim, com a ajuda de Deus, perfeitamente possível nós amarmos o inimigo, mesmo que nós não gostemos dele. Nós podemos trabalhar de uma forma que nós possamos respeitar a dignidade humana do nosso inimigo, conferindo a ele a oportunidade de viver e viver em plenitude, mesmo sabendo que ele não quer o nosso bem. E antes de mais nada, nós queremos fazer uma distinção, uma definição do que seja inimigo e distinguir esse conceito de um outro conceito, que é o conceito de adversário. Nos dicionários, normalmente, o inimigo é classificado como alguém que se encontra em oposição a nós, que se coloca numa atitude hostil em relação a nós, que se coloca de um modo contrário ao nosso pensamento e à nossa ação. Nós podemos aplicar, de certa forma, esse mesmo conceito ao adversário, com uma pequena diferença que existe entre o adversário e o inimigo. O adversário, ele não visa destruir o opositor. O objetivo do adversário é demover o opositor de sua posição, superá-lo em forças, mas seu objetivo não é humilhar o opositor e muito menos provocar a morte dele. Já em relação ao inimigo é diferente. O inimigo visa diretamente a destruição do opositor. E é exatamente essa diferença fundamental que nós temos que ter em mente. Nós não precisamos ser inimigos uns dos outros. Nós podemos ser adversários. Nos opor naquilo que é legítimo, através das ferramentas legítimas, mas objetivando o próprio bem do adversário, do opositor, não visando a sua destruição. Que quando nós visamos a destruição do nosso opositor, nós deixamos de ser adversários para nos tornar inimigos dele. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele quer que nós amemos o nosso inimigo, aquele que busca a nossa destruição, aquele que não quer apenas nos vencer, ele quer nos destruir. Então, como é que nós podemos entender essa exigência de Jesus?
amar os inimigos, rezar por eles, buscar o bem daqueles que querem o nosso mal. Obviamente, nós precisamos da ajuda de Deus para realizar esse projeto. A nossa natureza humana tende a reagir de uma forma defensiva. Se alguém nos agride, nós devolvemos a agressão com outra agressão. No entanto, Jesus pede que nós ajamos de uma forma diferente. Para que nós entendamos um pouco mais esse conceito de amor aos inimigos, nós precisamos retornar àquele conhecimento de que o amor que Jesus quer que nós, com o qual ele quer, o amor com o qual Jesus quer que nós nos amemos, não é o amor afetivo, não é o amor do gostar, não é o amor dos afetos, das simpatias, né? Da identificação afetiva com o outro, mas é o amor das atitudes, que nasce de uma vontade de querer o bem do outro. Então, não é o amor do sentimento, é o amor da vontade, do querer. Por isso, nós podemos amar uma pessoa da qual nós não gostamos. Nós decidimos querer o bem para aquele que nos quer o mal, mesmo que, do ponto de vista dos sentimentos, nós tenhamos uma tremenda aversão ao outro, né? Que é a questão do desafeto. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Isso é da natureza humana. Na verdade, nós nem escolhemos de quem nós vamos gostar. Nós simplesmente gostamos da pessoa por um motivo que nós nem mesmo sabemos. Nós apenas nos identificamos afetivamente com as pessoas. Mas amar é uma decisão. É uma escolha que eu faço. Eu posso escolher amar uma pessoa da qual eu não gosto. Exatamente o inimigo. No entanto, para fazer esse movimento e realizar essa ordem de Jesus, nós temos que ter em mente algumas coisas. A primeira questão, o primeiro passo para amar o inimigo é exatamente identificá-lo como tal. É saber que aquele inimigo é nosso inimigo. Porque senão nós vamos ficar à mercê da ação dele. Uma vez que nós identificamos esse inimigo, nós vamos tomar alguns cuidados, algumas cautelas em relação a ele. Nós não vamos dar espaço para que ele nos prejudique. Nesse aspecto, nós precisamos partir um pouco para a teologia, né? O teólogo brasileiro Leonardo Boff nos ensina algo bem interessante a respeito do amor aos inimigos. Ele diz assim em um de seus livros: amar o inimigo não é amá-lo romanticamente como se fora um amigo diferente. Amá-lo como inimigo supõe detectá-lo como inimigo e amá-lo como Jesus amava seus inimigos. Não se furtava a comunicar-se com eles, mas questionava as atitudes que os escravizavam e os faziam exatamente inimigos. Renúncia ao esquema de ódio não é a mesma coisa que renúncia à oposição. Jesus se opunha, disputava, argumentava, mas não dentro do mecanismo do uso da violência, e sim num profundo engajamento à pessoa, do inimigo. Renunciar à oposição seria renunciar ao bem do próximo e à defesa de seus direitos, e acrescentar lenha ao fogo da dominação. Então, nós percebemos que o amor ao inimigo exige algumas características. A primeira delas é a capacidade de identificar o inimigo como tal. Depois, a capacidade de nos mantermos fora da ação dele, não dar chance para que ele nos alcance. Depois, nós temos que demonstrar firmeza diante dele. Qualquer atitude de fraqueza, ele nos atinge. E, sobretudo, não ser ingênuo. Não se pode ser ingênuo no enfrentamento com o inimigo, porque aí seria um suicídio. Nos colocaríamos no campo de tiro dele, e ele nos alcançaria e nos destruiria. E é assim que Jesus faz. Jesus identifica os seus inimigos, aqueles que querem a sua destruição, que querem a sua morte. No entanto, Jesus não os trata como inimigos.
Jesus certamente tinha muitos inimigos, mas ele nunca se posicionou como inimigo de ninguém. Ele se posicionou, sim, o tempo todo como adversário, como opositor, mas não como inimigo. Por quê? Porque enquanto adversário, ele buscava não destruir o opositor, mas dar a chance ao opositor de mudar sua posição, de se encontrar no caminho. Já os seus inimigos não, buscaram diretamente a sua destruição e valendo-se, inclusive, dos meios mais baixos por isso. Nós sabemos que os inimigos de Jesus usaram de mentiras, usaram de calúnias, usaram de falsidades, de todo tipo, de toda ordem, para poder alcançá-lo e destruí-lo. Jesus nunca utilizou essas armas, porque o objetivo dele não era destruir ninguém. Pelo contrário, era resgatar a pessoa do caminho equivocado onde ela se colocava. Então, como é que nós podemos amar o inimigo? Não é amar com palavras, é amar com ações, com atitudes. Nós podemos dizer algumas ações através das quais nós podemos amar os nossos inimigos. Primeiro, rezando por eles. O próprio Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Ou seja, pedir a Deus que dê condições aos inimigos de reconhecer o que eles estão fazendo, para que eles próprios possam se consertar, né, endireitar o seu caminho. Depois, fazendo o bem a quem nos maltrata. Nós não podemos devolver o mal com o mal. Jesus nunca fez isso. Ele sempre devolveu o mal com o bem. Abençoando os que nos amaldiçoam. Ou seja, proferindo palavras boas para quem dirige palavras malignas contra nós, né, palavras de destruição. Perdoando o inimigo, ou seja, renunciando à vingança. O perdão é uma renúncia à vingança. Nós podemos amar o inimigo não negando a ele a oportunidade do diálogo. Jesus sempre conferia aos seus inimigos, aos quais ele não tratava como inimigos, mas como adversários, a oportunidade de expressar o seu ponto de vista. Jesus trabalhava com argumentos. Né? Jesus nunca negou ao seu opositor a oportunidade de argumentar. Nós vemos cenas onde Jesus destrói os argumentos dos seus adversários, dos seus inimigos. Mas ele nunca negou aos seus opositores essa oportunidade, esse direito. Amar o inimigo também é questionar as posições deles. Jesus o tempo todo questiona a posição dos seus inimigos. Ele dá a chance dos seus inimigos se expressarem, ele confere o direito deles justificarem suas atitudes, mas ele questiona o tempo todo a validade dessas atitudes. Não com o objetivo de diminuí-los, não com o objetivo de humilhá-los, mas com o objetivo de mostrar aos seus inimigos que eles estavam equivocados. E, sobretudo, renunciar ao esquema de ódio. Nós já vimos que, geralmente, o nosso inimigo usa um esquema de ódio contra nós. Por isso, ele usa todas as armas que ele tem à disposição. E, geralmente, são armas totalmente antiéticas, como aquelas que os inimigos de Jesus usaram contra ele, né? Que são expressão do ódio que eles tinham contra Jesus. Mas Jesus nunca utilizou as mesmas armas, nunca se valeu do esquema de ódio, pelo contrário. Então, é dessa forma que nós podemos amar o inimigo. Não é amá-lo romanticamente, como nos ensina Leonardo Boff, mas é amá-lo de um modo concreto, através de ações que promovam a vida do outro e que permitam ao outro tomar consciência do equívoco que ele comete, oferecendo também a oportunidade, assim, dele endireitar o seu caminho. Já fizemos alusão anteriormente à parábola do bom samaritano como a expressão maior do amor ao inimigo. O samaritano e os judeus eram inimigos, eles eram desafetos, eles não se davam.
Mas quando aquele personagem samaritano passa pela estrada e vê o seu inimigo judeu, o seu desafeto entre a vida e a morte, ele transcendeu os sentimentos de aversão e resgatou aquele homem, concedendo àquele homem a oportunidade de viver. Isso é amor ao inimigo. Eles não se gostavam. E repito o que já foi dito na homilia do domingo do quinto domingo da Quaresma, onde nós dizíamos das 3 características do amor com o qual Jesus quer que nós nos amemos. Primeira característica, gratuidade. Segunda característica, universalidade. Terceira característica, incondicionalidade. Todas essas 3 características estão presentes na parábola do bom samaritano. O exemplo maior do amor ao inimigo. Não do amor afetivo, mas do amor efetivo. E assim nós percebemos que Jesus não nos exige nada acima das nossas forças. Se ele pede que nós amemos os inimigos, e ele mesmo deu esse exemplo, é porque ele sabe que com a ajuda de Deus, com a força do Espírito, com o exemplo de Jesus, com o chamado do Pai, nós podemos sim, com muito esforço, suando a camisa, errando aqui, acertando ali, dando um passo adiante, 2 para trás, nós podemos nos aproximar disso que Jesus nos pede, amar os nossos inimigos. É um aprendizado que nós devemos buscar durante toda a nossa vida e que nunca acaba. Só acaba quando nós deixarmos a vida terrena para entrar na eternidade. Aí, como diz a liturgia da igreja, na vida eterna ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Ninguém mais será inimigo do outro. E assim ninguém mais vai sofrer as consequências da inimizade. Até.